somos todos bem-vindos à Casa de Deus e o pastor João e a Ana também, bem-vindos de novo aqui à Casa de Deus. E é sempre bom tê-los aqui conosco e é sempre uma agradável surpresa, certo? E é bom, é bom. Estamos aqui essencialmente para... Eu normalmente quando faço perguntas... Parece quando estamos em alguma formação ou isso, ou num curso, ou na escola, e temos sempre problemas em responder porque achamos que a pergunta traz ali alguma matreirice. Certo, Adriano? E fez a pergunta é porque... Não. Por favor, as minhas perguntas não têm matreirice nenhuma. É simplesmente, é isso que estavam a dizer alguns de vocês ou algumas de vocês. Estamos aqui, essencialmente, para louvarmos, adorarmos a Deus, cultuarmos a Deus, ouvirmos a sua palavra, permitirmos que a sua palavra ministre aos nossos corações, certo? Eu posso estar aqui e não permitir isso. Alô? Posso estar aqui, de corpo presente, aquecer a minha cadeirinha e entrar e sair da mesma maneira como entrei. Até posso levantar as mãos, ok? Mas o objetivo, ao reunirmos-nos aqui, é louvarmos a Deus, é cultuarmos a Deus e, ao mesmo tempo, este culto que prestamos a Deus, ao ouvirmos a sua palavra, ao sermos ministrados por Deus também, acabarmos por ser inspirados por Deus. Amém? E agora fiz assim e devia aparecer. Mas hoje acho que há ali alguns problemas técnicos, mas pronto. Estamos aqui, essencialmente, para sermos inspirados por Deus. E esta inspiração que Deus traz à nossa vida, aviva-nos, dá-nos revelação, dá-nos sabedoria, dá-nos visão e leva-nos a atear o fogo que existe dentro de cada um de nós. E se não existe, deve existir. Mas ele deve ser ateado por esta inspiração da parte de Deus em cada culto que estamos a cultuar a Ele. Amém. Por isso nós estamos aqui. Podíamos ficar cada um na sua casa. E já estivemos cada um na sua casa no tempo de pandemia. Era a mesma coisa? Não era. Pois não? Por isso precisamos, para que este fogo seja ateado, estarmos juntos e permitirmos que a inspiração de Deus venha através da sua palavra, através daquilo que é gerado neste culto de celebração ao nosso Pai do céu, ao nosso Deus. Amém? Agora, cabe a cada um de nós permitir isso ou não. Cabe a cada um de nós estar receptivo ou não, estar aberto ou não. Alô? Não são 22 minutos, pois não? Olha, já viram a Paula Ramoa a dizer que são 22? No domingo passado teve quantos? 47, isto. Pois é, mas aquilo é 22 sempre. Pronto, mas também não passa dos 22, portanto não há problema. Ainda faltam sempre 22 minutos. Ok, vamos para Jó. E em Jó, no capítulo 32 e versículo 8, e já vamos depois ler o versículo todo, mas no início Jó diz algo muito poderoso e que todos nós sabemos, mas precisamos lembrar, precisamos recordar, precisamos de saber isso a cada dia. Há um espírito no homem. Ou seja, nós somos seres espirituais. Mas o que é isso? Eu sou carne e osso. Não, nós vivemos num corpo. Nós temos uma alma, mas nós somos seres espirituais. Amém? Amém. Tu e eu somos seres espirituais. Nós comunicamos com Deus através do nosso espírito. Deus comunica conosco maioritariamente através do nosso espírito também. Amém? Deus é espírito e nós somos seres espirituais também. E precisamos saber disso. Em João 4:24 diz que Deus é espírito. Então, quando Ele fala connosco, Ele fala através do nosso espírito. Ele pode lidar através da nossa mente, mas prioritariamente é através do nosso espírito. Então, há um espírito no homem. Nós fomos feitos à imagem de quem? À imagem e semelhança de Deus.
E só um parênteses, em algumas alturas da nossa vida, bastava nós lembrarmos isto. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. E passávamos muitos passos à frente. Não sei se me estou a fazer entender de algumas coisas que vêm à nossa mente e que tentam aprisionar a nossa mente e que nos tentam aprisionar a nós, desde os pés à cabeça. Se nós parássemos apenas não, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Amém! Isso limpava tanta coisa que às vezes nós permitimos que venha à nossa mente e que alimente e que às vezes faça moça. E às vezes faz moça de verdade mesmo. Mas se nós constantemente soubermos, tivermos consciência disto, não apenas saber, mas vivermos, eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Então não é para me pôr superior aos outros, não é para me pôr numa posição de arrogância, não, de maneira nenhuma, mas é para eu saber quem eu sou em Cristo Jesus. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Ponto final. Eu não tenho que permitir uma série de coisas que muitas vezes, mesmo nós cristãos, permitimos. Alô, igreja? A segunda parte do versículo 32, do capítulo 32 e versículo 8 diz: a inspiração de Jó, a inspiração do Todo-Poderoso, dá-lhes aos homens entendimento. Noutras traduções diz, os faz sábios. Ouçam, tantas vezes procuramos entendimento ou procuramos entender uma série de coisas, uma série de assuntos, uma série de coisas que surgem na nossa vida e procuramos entender isso em tantos lugares que, pelo contrário, em vez de nos trazer entendimento, em vez de nos trazer clareza, só nos traz confusão e só nos traz, deixem-me usar esta palavra, não sei se existe em português, baralhação na nossa cabeça. Alô, igreja? Então há um espírito no homem e Deus inspira esse espírito e Ele inspira-te e essa inspiração torna-se em entendimento e em sabedoria. Então, se nós permitirmos que a inspiração de Deus venha à nossa vida, esse Espírito de Deus dentro de nós inspira o nosso espírito e ao inspirar o nosso espírito traz entendimento e traz sabedoria. Então, a quem é que nós devemos ir quando tivermos falta de entendimento, quando não estivermos a entender muito bem as coisas? A quem? Ao vizinho do lado? Ao professor na escola? Ouçam, entendam o que eu estou a falar. É lógico que se eu precisar de saber como é que é como é que é, não é a teoria... Ai, agora falta uma palavra. A teoria de Pitágoras... O teorema de Pitágoras, certo? Às vezes dá-nos brancas. Eu vou ter com o meu professor da escola, certo? Portanto, não ponham palavras na minha boca que eu não as disse. Está bem? Mas ouçam, há tantas coisas que nós procuramos nos lugares errados e depois ficamos, ai meu Deus, como é que não é? Afinal eu pensava que era assim e afinal é assado. Afinal eu... Não, simplesmente fomos aos lugares errados. Então Deus está disponível para esclarecer tudo e qualquer e mais alguma coisa na nossa vida. Nós temos a sua palavra e a sua palavra nos basta com a revelação do seu Espírito em nós. Amém! Inspirados por Deus. Alguns poderão dizer, sim, está bem, inspirados por Deus. Inspirados por Deus significa isto. Hein? Alguém está ali a ir mais à frente do que eu. Hein? Ou então é para me pôr a andar mais rápido. Ok, inspirados por Deus significa ser desafiado por Deus. Desafiado por Deus. Ouçam, meus irmãos, e é tão importante nós estarmos disponíveis, já aqui foi falado nesta manhã, estarmos disponíveis a aceitar os desafios de Deus na nossa vida. E o que é que faz que às vezes não aceitemos assim tão facilmente os desafios de Deus na nossa vida? Porque por vezes há desafios que são levantados
que não vêm da parte de Deus e trazem moça, trazem uma série de outras coisas à nossa vida, simplesmente porque nós aceitamos e não reparamos, não nos precavemos o suficientemente para sabermos se era de Deus ou não, mas aceitámos porque tínhamos que aceitar. E não eram de Deus para nós, não era o desafio de Deus para nós, mas simplesmente nós nos envolvemos. E depois, no fim, deu buraco. Certo? E depois a seguir, Deus continua lá com o seu desafio para a nossa vida e a desafiar-nos, e nós vamos dizer não, não e não. Porquê? Porque eu estou queimado. Queimar-nos porquê? Porque temos as mãos no lume, não porque Deus nos queimou. Alô, igreja? Estou a falar uma linguagem estranha agora. Ser desafiado por Deus é algo tão importante e que deve estar tão perceptível na nossa vida, quando o Espírito de Deus habita dentro de nós e quando nós percebemos quando é o Espírito de Deus a falar. E para isso nós precisamos desenvolver relacionamento com o Espírito de Deus. Nós precisamos desenvolver comunhão com Ele para sabermos quando é o Espírito de Deus que está a falar, quando é a vontade da nossa carne que está a falar, quando é a vontade do vizinho do lado que está a falar, ou quando é a vontade de alguém que quer aproveitar-se da nossa boa vontade. Alô? Será que o desafio de Deus para nós, e eu gosto de trazer, a Paula dizia no domingo passado que gostava muito de ser prática e depois no fim estava a dizer, às vezes, e desculpa-me se eu não disser exatamente as palavras que disseste, mas eu vou ver se consigo dizer aquilo que querias dizer. Às vezes parece que sinto como que com a responsabilidade de falar de outra maneira, de passar a mensagem de outra forma, como passo o A, B, C ou D, mas não, esta é a minha maneira de ser, é a minha maneira de estar, é a minha maneira de falar, e então é assim que eu falo. Foi isto, não foi? Pronto. E então, e eu disse-lhe, pois, mas o importante é passares. Se calhar se passares da forma do A, B, C ou D, não vais estar a passar, porque vai estar a fazer uma personagem que provavelmente não vai passar nada. E com isto o que é que eu quero dizer? Às vezes, também gosto de ser eu. Não é às vezes, eu também gosto de ser eu. Hein? Ia dizer às vezes outra coisa. Eu também gosto de ser eu. E, quando falamos de ser desafiado por Deus, às vezes, poderemos pensar que é assim, ok, Deus desafia-me para quê? Para eu estar atento, para perceber aquilo que me fizeram no passado, para quando surgir a oportunidade, eu dar o troco a essa pessoa. Não é, pois não? Mas nunca viram isso. Okay. É só para pensarem. Ser desafiado por Deus é para eu estar atento, e bem atento, a toda a gente à minha volta, porque nós devemos ser pessoas atentas para ver a falha que eu posso apontar para dizer, estás a ver, aquele, aquela, diz isto, diz aquilo, e vês o que é que fez, então, pumba, aí vai os dardos apontados. É para isso que nós somos desafiados por Deus? Não. Sabem que todos somos feitos da mesma massa, carne, osso, sangue, certo? Músculos, todos. Responsabilidades diferentes. O pastor João é o pastor principal desta igreja, apesar de estar neste tempo sabático, é o pastor principal desta igreja. É sujeito às mesmas tentações que eu, que o Dé, que Filomena, e dá-nos brancas mesmo, que a Cristina, que a Paula, todos nós, certo? E onde é que eu quero chegar com isto? E deixem-me contar assim uma história muito rápida que ontem a minha mulher me contou e eu achei interessante. Um casalinho que se amava muito,
viviam os dois um para o outro. Entretanto, tragicamente, eu vou resumir rapidamente, tragicamente morrem os dois num acidente. Uma catástrofe que acontece, um acidente, foi fatal para os dois. Os dois vão para o céu. E chegam lá ao céu, encontram o São Pedro à porta, e quando chegam ao pé de São Pedro, dizem: olha, é assim, nós aqui no céu queremos nos casar os dois outra vez, porque nós amamos-nos muito e estávamos casados há tão pouco tempo, portanto queremos nos casar outra vez. Ok, isto é uma história, hein? Por favor. Hein? E o São Pedro diz: ok, eu vou ver o que é que eu posso fazer. E foi, e passou, e passou, e passou, e nunca mais o São Pedro voltava. E eles começaram a ter alguns desentendimentos, a ter algumas questões entre os dois, porque passou muito tempo, e começaram a pensar: bem, já não sei se é boa ideia, se não, agora quando São Pedro vier, mas é mesmo, se calhar era melhor já não casarmos, ou não, espera aí, deixa lá. Quando São Pedro volta e chega lá: ok, então vamos lá. Olha, espera aí, São Pedro, nós queríamos perguntar-te outra coisa. Aqui no céu também nos podemos divorciar? Os irmãos riram-se, mas agora ouçam. E São Pedro vira-se para eles e diz: epá, vocês estão a dar muito trabalho. Eu levei 6 meses a encontrar um pastor para vos casar. Agora vejam o tempo que eu vou demorar a encontrar um advogado para vos divorciar. E agora cada um pensa o que quiser, ok? Não, isto é uma brincadeira, está bem? Então nós somos desafiados por Deus para quê? Para sermos saco de boxe, prontos para levar. O que é que o saco de boxe leva? Pancada, pancada, de todos os lados. É de um lado, é do outro. Para isso, não. Então para quê? Para não termos sangue? Para sermos umas pessoas que andamos aí, que não temos opinião, não falamos, não nos exprimimos sequer? Foi assim? Para isso que Deus nos desafiou? Não. Então desafiou-nos para quê? Olha, em primeiro lugar, para vivermos pela fé. Alô, igreja, para vivermos pela fé, para vivermos em amor, para sermos fiéis com as nossas ofertas e com os nossos dízimos, para servirmos na casa onde nós pertencemos, na nossa igreja local. Alô, igreja, para perdoarmos alguém que nos fez mal. Quando? De vez em quando. Não, sempre. A quem? A todos. Este é o desafio que Deus coloca a cada um de nós. A inspiração de Deus até à nossa vida traz-nos o desafio de nós, resume nisto: amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Conseguimos fazer isso? Se conseguirmos fazer isso, nós estamos a cumprir tudo aquilo que está aqui escrito neste livro. Amém? Conseguimos sempre? Queremos ser sinceros? Não. Há alturas que não conseguimos. Há alturas em que queremos amar, como a nós mesmos. Mas é difícil, é complicado. É só para mim. Então, porque é difícil, eu não vou caminhar para isso, eu devo caminhar para isso. Por isso, a palavra de Deus inspira-me, a palavra de Deus traz revelação à minha vida para me tornar quê? Melhor, mais parecido com Cristo, para que eu consiga, de uma forma mais eficaz, colocar estes 2 mandamentos em ação na minha vida. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo. Quando eu conseguir fazer isso tudo, isto apenas, eu estou a fazer tudo o que está escrito na palavra de Deus. Amém? É fácil? Não, não é fácil. A Susana dizia há pouco, e deixem-me só acrescentar aqui alguma coisa. A Susana está ali para ela ouvir. E ela dizia, as pessoas por vezes dizem, Deus não te dá nada que não sejas capaz de suportar. E eu percebi o que ela queria dizer, eu fiquei assim, na altura que ela disse, portanto eu estou a ser sincero, na altura que ela disse, isto não é verdade, eu fiquei assim, não é verdade, depois percebi o que ela queria dizer, que não há, Deus não te dá nada que tu não sejas capaz de suportar, isto não é verdade, ou seja, na tua força,
na nossa força, nós não somos capazes de suportar. Portanto, isso acaba por não ser verdade se for dito dessa maneira. Mas se nós dissermos, Deus não te dá nada, ou não permite que venha alguma coisa à tua vida que não te dê a capacidade para tu suportares e venceres isso. Ok? Então, isto é um desafio grande demais para mim. Não, não. Se há alguma coisa que Deus nos pede, Ele não nos pede alguma coisa que não nos dê a capacidade de nós conseguirmos alcançar e fazer. Amém? O Espírito, antes disso, ser inspirado por Deus significa ser desafiado por Deus e agora mais um bocadinho, para fazer a sua vontade na nossa vida. Amém? Ser inspirado por Deus significa ser desafiado por Deus para cumprir ou fazer a sua vontade na nossa vida. E eu só estou aqui a pôr de lado para saber aquilo que mandei, porque eu mandei muitos versículos e muitas frases, e então, mas é para hoje e para o domingo que vem. E então quando recebi o feedback a dizer, foram mais de, já não me lembro qual foi o número, isso não era para dizer. E então eu tenho aqui de lado para saber que é para se eles se esquecerem de colocar alguma coisa, eu vou aqui à minha cábula que tenho de lado. Mas é assim, então, sermos desafiados por Deus para fazer a vontade de Deus na nossa vida, para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Agora, o espírito de um homem, com o desafio de Deus para fazer a sua vontade, acaba por trazer entendimento à nossa vida. E ainda que por muitas vezes nós achemos que não é bem assim, mas é isso. O espírito no homem, com o desafio de Deus para fazer a sua vontade, traz entendimento. Então, seja qual for a nossa condição, hoje, aqui, neste momento, o alvo deste culto, meus irmãos, é desafiar-nos a cada um de nós a fazermos a vontade de Deus e sabermos que quando cumprimos a vontade de Deus, nós estamos no caminho que Ele traçou para a nossa vida. E alguns poderão dizer, então, mas aí não está amarmos a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos? É verdade, aqui está resumido nisto. Mas isto depois tem muitas coisinhas que se aplicam aqui nisto. Porque amar o meu próximo como a mim mesmo é, por exemplo, não suspeitar mal. É só um exemplo, para não dar mais. Mas é não suspeitar mal. Mas aqui dentro da igreja não, isso não. Lá fora é que às vezes suspeitamos. Alô, igreja, não suspeitar mal. E sabem uma coisa é ser inspirado por Deus, aqui dentro, no nosso coração, no nosso espírito. Outra coisa é permanecermos inspirados. E se nós estivéssemos aqui sempre, não saíssemos daqui, estivéssemos constantemente a louvar a Deus, a celebrar a Deus, a ouvir a sua palavra, ou naqueles momentos, como o Suva explicou, ele hoje de manhã dizia, quando o Jorge me mandou aquela mensagem, apanhou-me numa altura boa. Ele disse aqui hoje também. Se fosse noutra altura, eu era capaz de dizer que não. Mas eu disse, pronto, mas eu acredito que sou guiado pelo Espírito de Deus. E então, não é, Adriano? É isso mesmo. Então eu enviei a mensagem no momento certo. É assim, eu poderia dizer aqui mais umas coisas, mas não vou dizer, que depois podem pensar outras coisas e é melhor não. Mas o importante, até que algumas vezes nós possamos fazer coisas que em nossa consciência nós achamos que estamos a fazer o melhor, entendam o que eu estou a dizer, achamos que estamos a fazer o melhor, achamos que é isso mesmo que Deus quer que nós façamos, mas houve ali alguma coisinha que nós não ouvimos bem e não percebemos bem, não entendemos bem. E não é mesmo isso que Deus quer que nós façamos. Acreditam que Deus age connosco da maneira, estás a ser casmurro, deixa-te ir, deixa-te espalhar. Depois quando... Isso é o que alguns pais fazem com os filhos, quando eles não querem entender ou não querem perceber. O nosso Deus não age connosco dessa forma.
O nosso Deus está lá pronto, está lá disponível para nos dizer a primeira coisinha que nós, se calhar não era. Ó Deus, e no momento em que dizemos ó Deus, Deus revela-se e diz, não, não é isso, é assim que eu quero que tu faças. Eu acredito num Deus destes. Desculpem-me se estou enganado, mas tem valido a pena acreditar desta forma. Amém. O nosso Deus é um Pai que cuida. Mesmo quando nós fazemos coisas mal feitas. Alô, igreja? Mesmo quando temos irmãos mais velhos a dizer, ele não merecia. Certo? Qual é a obrigação do irmão mais velho? Proteger o mais novo. É ou não? Mas o irmão mais velho, muitas vezes, o quê? Ele fez isto, aquilo, aquele outro. Os irmãos ouviram há 3 semanas, 15 dias. Acho que foi 15 dias, não foi? A mensagem que a Ana trouxe. O nosso Pai está atento a nós, sejamos o irmão mais velho ou o irmão mais novo. Tenhamos feito asneira ou não tenhamos feito asneira. Então quer dizer que é viver e pronto. Não, nada disso. Nada disso. E há coisas que por vezes nós fazemos que trazem consequências à nossa vida. Certo? Trazem consequências. Mas sabem, o nosso Pai do céu é especialista em tornar tudo isso em mais-valia para a nossa vida no futuro. Amém. O que é que precisamos? Estar voltados para Ele. Perceber o desafio de Deus. Perceber o caminho para o qual Ele nos quer levar. E sermos obedientes. E nós vamos ver a sua mão em tudo. Alô, igreja? Então, como eu dizia, a parte importante é nós permanecermos inspirados. Sabe porquê? Alguns de nós, quando sairmos daqui, eu tenho que olhar aqui para o relógio, porque aquilo não sai dos 22 minutos. Alguns, quando sairmos daqui, provavelmente, podemos ter recebido ou não, hoje, algum desafio da parte de Deus. Podemos tê-lo recebido o domingo passado, há 15 dias, durante esta semana. Hoje Deus pode ter confirmado alguns desafios que colocou na nossa vida. E sabe uma coisa? O mais provável é amanhã, quando chegarmos ao nosso dia-a-dia, quando enfrentarmos os nossos colegas de trabalho, os nossos colegas de escola agora não, mas de trabalho, a nossa vizinhança ou até mesmo a nossa família, encontrarmos oposição que se vai levantar para que nós não cumpramos o desafio que nos foi colocado por Deus. Alguns, se calhar, nem precisam de chegar amanhã. Basta chegar à hora do almoço. Alô, igreja? E para isso nós precisamos estar certos de que se Deus nos desafiou, se Deus nos inspirou, se Deus nos conduziu, Deus vai dar a capacidade para nós levarmos isso a cabo, independentemente das circunstâncias que surgirem à nossa volta. Eu vou explicar isto desta forma. Mas antes disso, deixem-me dizer isto. Existem tantas coisas que vão tentar levar-te a não fazeres aquilo que Deus inspirou para fazeres. E se quiséssemos enumerar, há uma série de coisas que se podem levantar na nossa vida, à nossa volta, constantemente, para nos levar a não fazer aquilo para o qual Deus nos inspirou para fazermos. Alô, igreja? E infelizmente, alguns de nós nem precisamos de ir lá para fora. E não digo mais. Hebreus 10, 32. Mostrar-vos como isto é tão verdade mesmo. Hebreus 10, 32. O apóstolo está a escrever-nos estas palavras tão importantes, mas posso dizer que é o Espírito Santo a falar mesmo. Diz o seguinte: lembrai-vos, pois,
Lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, noutras traduções diz, depois de serdes inspirados, então diz, lembrai-vos, pois, dos dias passados. Ou seja, lembrai-vos quando Deus vos inspirou para fazerem determinada coisa, para fazerem a sua vontade, para cumprirem a sua vontade. Lembrem-se quando foram inspirados. Repito, lembrai-vos, pois, dos dias passados, em que depois de quê? De terem sido iluminados, depois de terem sido inspirados, depois de terem sido desafiados a fazerem determinada coisa, o que é que aconteceu? Suportastes grande combate de aflições. Então aquilo que eu vos estive a dizer não é invenções da minha cabeça, está aqui na palavra de Deus. Lembrem-se que depois de terem sido iluminados, depois de terem sido inspirados, depois de terem sido desafiados, e quantos de nós já fomos desafiados por Deus a fazer uma certa e determinada coisa, bem específica, e simplesmente porque alguma coisa se levantou de tal maneira à nossa frente, que nós acabamos por desistir e dizer, eu não vou lutar mais. Mas se nós temos a certeza que fomos inspirados por Deus, desafiados por Deus para fazer essa determinada coisa, ouçam, meus irmãos, podemos estar certos que vamos encontrar lutas, que vamos encontrar circunstâncias adversas, que vamos encontrar montanhas a levantarem-se à nossa volta ou à nossa frente, mas devemos estar firmes e devemos ser persistentes e perseverantes, porque sabemos que Deus está conosco. Amém! Quando és desafiado por Deus a fazer a sua vontade, vão surgir situações que vão tentar impedir-te de cumprires o desafio de Deus. E como disse anteriormente, inspirado por Deus é a parte fácil. A continuidade da vivência nessa inspiração, ou seja, lá fora, conseguir continuar a responder da mesma forma que conseguimos responder aqui, essa é a parte mais difícil. Ou seja, trazer à nossa vida a inspiração de Deus, o desafio de Deus, a determinação de Deus em nós cumprirmos a sua vontade, trazer isso lá para fora, para o nosso mundo, para o nosso lugar, para a nossa vizinhança, para a nossa empresa, para a nossa escola, isso é a parte mais difícil. Manter a aceitação do desafio de Deus. E o que é que Deus quer? Deus quer que nós permaneçamos. Deus quer que, no momento em que nos sentimos a ir abaixo, que possamos esticar a mão e dizer, Deus, eu não estou a conseguir. Ajuda-me. Isto está a ser forte demais. Esta batalha que eu estou a travar em relação a isto, a este desafio que tu me colocaste, está a ser difícil demais. Mas, por favor, Deus, ajuda-me. Eu quero contar contigo e eu quero pôr os meus olhos em ti e o meu foco em ti. E não nestas coisas que estão à minha volta. Porque senão eu vou ser engolido por aquilo. Alô, igreja? Podemos ver isso de outra forma. E Jesus explica isto de outra forma. E vamos ver rapidamente. Em Marcos 4, 3 a 4, vejam o que nos diz a palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Todos nós conhecemos esta parábola muito bem. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho. Vieram as aves do céu e a comeram. Ou seja, Satanás pode vir e roubar imediatamente a palavra que foi colocada dentro do teu coração. Ele pode vir e roubá-la imediatamente, se tu tiveres o teu coração endurecido. E sabem uma coisa que é tão importante para todos nós, filhos de Deus, é nós termos o cuidado diário, ouçam, diário, para não dizer segundo após segundo, é nós guardarmos o nosso coração. É nós guardarmos o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. É guardarmos o nosso coração.
E há tantas coisinhas. A linha é tão tenue entre o guardar e o não guardar, que há coisinhas que vêm, como se costuma dizer, em pezinhos de lã, e que são mais do que suficientes para nos fazer perder esta guarda do nosso coração. Estou-me a fazer entender? E se nós alimentarmos essas coisinhas que são tão coisinhas, vão se tornarem gigantes e que vão fazer com que o nosso coração fique endurecido para tanta coisa. Alô? E é como se a palavra viesse e fosse imediatamente roubada. Alô, igreja? Agora, o primeiro homem permitiu que a semente fosse imediatamente roubada. Mas o outro homem não permite que seja roubada, pois recebe-a imediatamente. Vejam aqui, versículo 8. E a outra caiu em boa terra e deu fruto. Mas ouçam, só porque ela caiu em boa terra, só porque este homem a recebeu, não significa que a palavra não possa vir a ser roubada mais tarde. Sabem porquê? Olhem o que diz no versículo 5. Outra caiu sobre pedregais. Ou seja, tinham ouvido ou correspondido à palavra, imediatamente a receberam com alegria, mas não criaram raízes. E nós precisamos de criar raízes da palavra de Deus dentro da nossa vida. Não deve ficar pela rama, não deve ficar apenas com algumas noções. Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Porque se ficarmos apenas com algumas noções, vai chegar um momento em que nós vamos ficar a vacilar. Mas se a palavra estiver enraizada no nosso coração, por isso é importante haver, e por isso está a ser feito e está a ser tratado, de haver uma escola bíblica a funcionar com ensino da palavra em vários níveis, mas palavra também daquela carne da boa mesmo. Não apenas cornflakes. Isso é para o pequeno almoço. Certo? Por isso é importante, para que a palavra esteja enraizada aqui dentro de nós, para que no momento em que vierem essas situações adversas à nossa volta, para nos tentarem impedir de cumprir aquilo para o qual nós fomos inspirados por Deus e desafiados para fazer na nossa vida. E nós vacilarmos e abrirmos mão e deixarmos. Alô, igreja? A aflição pode vir, meus irmãos, e ela vem. Dizermos que ela não vem é sermos mentirosos. A aflição vem. E vem para aquele que tem Cristo e para o que não tem Cristo. Vem para todos. Lembram-se da casa sobre a rocha e edificada sobre a areia? A tempestade veio para qual? Veio só para aquela que estava edificada sobre a areia. Não, veio para as duas. A questão foi, uma estava edificada sobre a rocha, uma tinha raízes, a outra não. A que tinha raízes permaneceu, a outra foi abaixo. Então a aflição vem, e ela vem, mas a palavra tem que prevalecer. Amém! A palavra de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Se a palavra não estiver enraizada na nossa vida, a aflição vai afastar-nos de Deus, ela não vai edificar a nossa fé, ainda que alguns... E já ouvimos muita gente dizer, aquilo veio à vida dele para ver se ele aprende, para ver se ele sabe como é que é voltar para os caminhos de Deus. Eu não vou entrar agora por aí, mas ouçam, se eu não tiver a palavra enraizada na minha vida, as aflições em nada irão contribuir na minha vida para me aproximar de Deus. Pelo contrário, irão contribuir para me afastar de Deus ainda mais. Alô? Mas se eu estiver enraizado na palavra de Deus, a aflição vem e eu posso enfrentar e dizer, eu sei o que eu posso em Cristo Jesus. Eu sei o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Por isso eu não tenho problemas com isto que estou a passar, com isto que me está a vir até mim, porque eu sei quem é que está comigo sempre, sempre,
em todo o tempo. Amém! Se a pessoa não tem a palavra enraizada nela, se a pessoa está longe, se a pessoa não quer saber, ela nem disponibilidade tem sequer para pensar nisso. A aflição irá fazer tudo, ouçam, tudo, para nos afastar ou para nos separar da palavra de Deus. Para nos empurrar para fora da igreja, porque com a aflição nós misturamos uma série de coisas e nós metemos no pacote uma série de coisas. Alô? Parece que estou a falar sozinho, mas acho que não. A aflição vai nos fazer meter muita coisa dentro do pacote, que não é suposto ir lá para o pacote. E inclusive, a aflição, se nós não estivermos enraizados na palavra de Deus, pode afastar-te das pessoas que mais te amam. Alô, igreja? A aflição pode afastar-te das pessoas que mais te amam se tu não estiveres enraizado na palavra de Deus. Há pessoas que até dizem, e deixem-me brincar um bocadinho agora também, eu sei o que a Bíblia diz isso, eu sei que está escrito isso, eu até conheço muitos versículos da Bíblia, mas eu penso desta maneira, eu penso antes desta forma, e deixem-me fazer-vos um teste. Quando leem um versículo na Bíblia, com o qual não estou lá assim muito pelos ajustes em relação a esse versículo, falem-no em voz alta, mas bem alta mesmo, assim 2 ou 3 vezes, e depois digam, Deus, tira este versículo da tua palavra. Acham que isso vai acontecer só porque vocês... Não vai, pois não. Aliás, e deixem-me agora dizer isto, não posso, Adriano? Ele não sabe o que eu vou dizer, mas durante algum tempo das férias tivemos a oportunidade de ter este casal simpático lá junto connosco, o Adriano e a Ação, e o Jorge, que está por aí, está ali. E então, em alguns momentos, como sabem, o Adriano gosta pouco de falar. Ele não gosta nada de falar. Nada mesmo. Não, ele gosta de falar, mas é boa companhia e o que fala, tirando algumas exceções... Não, ele o que fala acertado, ele sabe o que diz e bastante interessante. Sendo uma pessoa que lê tanto e sendo um poeta também, não é? Mas então ele estava a falar alguma coisa e depois, eu já não me lembro bem o contexto, mas sei que a questão era, não, é que na altura Deus fez desta e desta e desta determinada forma. Porque, é assim, se nós estivéssemos lá, nesse momento, nós com certeza diríamos, não, assim dessa forma, não ia mesmo dizer, não, Deus, dessa forma não. Lembras-te desta conversa que tivemos, que estávamos a ter. E eu disse, Adriano, ainda bem que não estavas lá, nem tu, nem eu. Não era só ele, nem eu. E é verdade. Ainda bem que na criação, e como Deus fez as coisas todas, Deus não veio pedir a nossa opinião. Porque se pedisse a nossa opinião, meus amigos, onde é que nós estaríamos? Onde é que nós estaríamos? Ainda hoje estava a criar, é verdade. Ainda hoje não tinha acabado. Ok. Avançando, para acabar dentro dos 22 minutos. Pela palavra de Deus nós podemos perceber e saber que a perseguição vem ou a aflição vem. E a palavra aflição significa pressão devido às circunstâncias. Nós podemos ouvir grandes mensagens, podemos sentir as coisas mais fantásticas no ambiente que é a igreja. Isso faz parte da inspiração de Deus na nossa vida, que é voltarmos à nossa casa e fazermos de acordo com aquilo que ouvimos acerca da palavra de Deus. Ou seja, vivermos a palavra de Deus. Certo? Então, as circunstâncias, elas podem mudar. Acreditam que a palavra muda? Não. A palavra não muda. Mas a palavra
pode mudar as circunstâncias. Alô, igreja? E quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, e agora alguns poderão dizer, mas eu já fiz isso, e levou tempo até que eu visse alguma mudança nas circunstâncias à minha volta. É verdade. Posso dizer isso também. E há alturas em que o processo é longo. Mas sabem o que é interessante no meio desse processo? É nós aprendermos tudo aquilo que tivermos a aprender. E o mais rapidamente possível para que esse processo possa avançar. Alô? E as circunstâncias possam ser alteradas através da palavra. Amém! No mundo, já aqui foi dito, tereis aflições, mas tendo bom ânimo. O que é isso, tendo bom ânimo? Eu agora andei um bocadinho para a frente, mas já vou voltar atrás. Não desanimem. Andem aí a rir-se, com um sorriso nos lábios. Não. Tendo coragem. Saibam onde tenham os vossos pés. Saibam que o terreno que estão a pisar é um terreno firme. Sabem porquê? Eu venci o mundo. E vocês vão vencer comigo também. Amém! E isto faz toda a diferença para os demais que não têm Cristo na sua vida. Alô? A palavra não muda, mas as circunstâncias mudam com a palavra. Continuando em Hebreus 10, versículo 33. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. O que é que eu tiro daqui disto? A pressão pode vir de duas maneiras diferentes. Pode vir diretamente a nós ou pode vir contra os quais, com quem nós estamos ligados. E aqui eu só aprendo uma coisa. Devemos ter atenção com quem nós nos ligamos e aprendermos isto, que é muito importante, com quem nós nos relacionamos e com quem nós estamos ligados. Ok? Versículo 34. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com alegria permitiste o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Ou seja, o que é que isto significa? Significa que nós, filhos de Deus, não somente temos a vida que estamos a viver agora, mas temos a vida eterna com Jesus Cristo. Amém! E a eternidade faz parte dos cristãos. E faz parte dos cristãos juntamente com quem? Com Cristo Jesus. Esta é a garantia que nós temos através da sua palavra. Então tudo isto nos é dado para que nos permaneçamos inspirados e trabalhemos para uma recompensa eterna. Para uma recompensa que não é momentânea, que não é... que não tem prazo de validade, que não tem limite, mas uma recompensa que é eterna, é passarmos a eternidade com Jesus Cristo. Amém. Voltando para o versículo 32. Lembrai-vos dos tempos passados em que depois de serdes inspirados, suportaste grande combate de aflições. Ou seja, o que é que significa? Versículo 33 e 34 diz-nos para olharmos para estas circunstâncias, para estas situações que aconteceram, e depois vem o 35. Que diz isto e que é tão importante. E vou terminar aqui. Não rejeiteis ou não abandonem, pois, a vossa confiança. Amém! Não rejeiteis, não abandonem, pois, a vossa confiança. Então temos que pensar que quando aparece a palavra pois, é porque existe uma outra razão. Ou seja, na gramática, e não dando aqui nenhuma lição, o pois é uma conjunção. A conjunção é uma palavra que liga um pensamento prévio com o pensamento que se segue. E aqui o que é que se refere a este pois? Não rejeiteis, pois, o quê? A vossa confiança. Porquê? Por causa daquilo que vos aconteceu anteriormente. Depois de serdes desafiados, depois de serdes iluminados, depois de serdes desafiados a cumprir a vontade de Deus na vossa vida, passaram por tribulações, passaram por aflições, enfrentaram situações complicadas, mas não rejeitem, pois, a vossa confiança. Amém! E é isto que nos mantém diante de Deus, de cabeça levantada, sabendo quem nós somos em Cristo Jesus.
Amém! E é isto que nos diferencia, aqueles que não rejeitam a confiança que têm em Deus. Aqui, ao dizer para não rejeitarmos a nossa confiança, significa que as aflições, ou uma prova que as aflições vêm porque nós fomos iluminados, porque nós fomos inspirados, porque nós fomos desafiados por Deus, e nós sabemos que vivemos num mundo em que há trevas, certo? Há trevas. Nós vivemos num mundo em que as trevas existem, mas quando nós somos inspirados por Deus, as trevas à nossa volta devem de ser dissipadas por causa da luz de Deus que está em nós. Amém! Não são as trevas que nos contaminam ou que apagam a luz, mas é a luz que dissipa as trevas. Amém! Nós vivemos neste mundo, mas devemos ter a certeza que a luz em nós faz toda a diferença para com aqueles que não têm a luz de Cristo nas suas vidas. A luz aparece quando tu permites que a inspiração de Deus, e eu vou resumir agora, que é o desafio de Deus a cumprires a sua vontade, se manifeste na tua vida lá fora. Aí, nessa altura, a luz aparece. Amém! Vens à casa de Deus, aqui és inspirado. Quando voltas ao teu ambiente, a luz irá continuar a brilhar. Porquê? Porquê? Porque tu foste inspirado e não perdeste a tua confiança e queres continuar a ser luz para aqueles que estão lá fora. Mas aí tu deves perceber que tu tornas-te um alvo. Então eu vou viver atemorizado? Não, já aqui foi dito várias vezes. E sabemos, Deus está connosco. O facto de sermos alvo não nos deve fazer ficar com medo, seja do que for, por causa de Deus estar connosco. Se Ele não estivesse connosco, se Deus nos fizesse tudo o que fez e depois deixar-nos sozinhos, aí era um grande problema. Mas não, Ele está connosco e promete estar sempre, sempre, sempre. E como eu já vos disse, neste mundo nós teremos aflições, pressões devido a circunstâncias, mas devemos animar-nos, ou seja, devemos ter bom ânimo, devemos ter coragem, porque Jesus está connosco. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança. E eu resumo desta forma: a nossa confiança dá-nos a coragem necessária para falarmos às circunstâncias com toda a ousadia e certeza de que Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem poderá vingar sobre nós? Quem poderá ganhar sobre nós? Se Deus é por nós. Acreditas que Deus é por ti? Mas acreditas mesmo aqui dentro? Ou simplesmente porque estás na casa de Deus e é isso que é falado aqui na casa de Deus? E então, sim senhora, sim, acredito. Mas a seguir, há alguma coisa que te é posta no teu caminho que não é lá muito boa e aí começas a dizer os maiores disparates que podem vir à tua boca. E porque é que é isto, e mais valia aquilo, e eu não preciso dizer nenhuns. Todos nós sabemos aquilo que são disparates e que às vezes, inconscientemente ou conscientemente, deixamos sair da nossa boca. A nossa confiança dá-nos a coragem necessária para falarmos às circunstâncias com toda a ousadia e certeza de que Deus é por nós. Vamos todos ficar de pé. E o desafio que eu queria colocar aqui nesta manhã, enquanto o grupo de louvor sobe, e domingo que vem eu irei continuar, irei falar de mais sobre o que é isto da confiança, e sobre a importância da confiança na nossa vida, fé, e como é que nós podemos aplicar isso à nossa vida, e paciência também, porque está
intrinsecamente ligada a isto também. Mas nesta manhã eu gostaria de desafiar-vos ao seguinte: provavelmente alguns de nós, ao longo da nossa vida, recebemos certos e determinados desafios da parte de Deus. Fomos inspirados por Deus com um certo e determinado ou certos e determinados desafios. Alguns deles nós os levamos a cabo, nós os cumprimos, outros estamos a cumprir, outros por isso simplesmente desistimos, porque achamos que não éramos capazes de os levar a cabo. E se tu tens a certeza de que foram desafios colocados por Deus na tua vida, que foste inspirado por Deus em relação a esses desafios, o que eu quero é que nesta manhã tu te arrependas e digas: Deus, entre ti e Deus, tu digas: Deus, eu vou voltar à carga e eu vou pegar de novo nesse desafio que tu me colocaste, nesse desafio que tu me fizeste. Eu não vou desistir dele. Eu não vou desistir dele. Pensa bem, medita bem, analisa bem. Isto é um tempo entre ti e Deus. São coisas que só tu e Deus é que sabem. Ou alguma pessoa, se a alguma altura compartilhaste com alguém sobre esses desafios. Provavelmente até compartilhaste a dizer: chega, não vou continuar. Porque as pressões que se levantaram, as pressões que se continuam a levantar, são demasiadas para valer todo, deixem-me pôr entre aspas, o esforço que eu estou a fazer para levar este desafio a cabo. Já houve desafios pelos quais eu desisti também. Houve alguns que achei que já não valiam a pena. E houve alturas em que estava determinado mesmo a pôr completamente de parte esses desafios. Mas porque a palavra de Deus falou comigo mais alto, Deus falou comigo de uma forma tão clara, eu só tive que me arrepender e dizer: não, Deus, eu não vou permitir que isto ponha em causa aquilo que tu me tens pedido. E eu vou prosseguir. Ouve Deus e disponibiliza-te para cumprires os desafios que Deus te colocou. Alguns poderão perguntar: então, mas desafio, somos desafiados a cumprir a vontade de Deus, então aquilo que foi dito é tudo? Não. Há desafios específicos, há situações específicas, há pedidos específicos que Deus nos faz individualmente, porque Ele trata com cada um de nós individualmente. Amém? Então, individualmente, entre ti e Deus, não deixes que esses desafios continuem lá colocados na gaveta onde os colocaste ou noutro lugar qualquer. Vai lá, pega neles e diz: Deus, estou pronto para a luta, estou pronto para me juntar contigo e ir à luta, custe o que custar. Enquanto o grupo de louvor adora muito suavemente, o Espírito de Deus está aqui, meus irmãos, e cabe a cada um de nós permitirmos que o Espírito de Deus fale connosco, que o Espírito de Deus nos ministre, que o Espírito de Deus nos diga aquilo que quer dizer, ou não permitirmos. Cabe a cada um de nós.
Agora, nós não estamos aqui reunidos num outro nome qualquer, estamos reunidos em nome de Jesus. E ainda hoje, de manhã, e sei que todas as manhãs, ali na intercessão, sempre é orado para que Deus possa ministrar, para que o nome de Deus possa prevalecer e o nome de qualquer um de nós possa diminuir, mas que seja Deus aqui a prevalecer, que seja Deus aqui a ganhar. E Deus ganha quando nós cumprimos os desafios que Ele nos coloca. Ouçam, Deus ganha quando nós cumprimos os desafios que Ele nos coloca.